Então, só para a gente fechar isso agora, a gente já viu teste e já viu análise estática. Então, os dois, de certa forma, de seu jeito específico, tenta dar um suporte para que o desenvolvedor tenha uma confiança maior de que o código não tem problemas. E testes, eles são usados para fazer análises dinâmicas também. Então, o que seria isso? É rodar vários testes e cada um deles com o objetivo de verificar essas propriedades mais genéricas. Então, do mesmo jeito que a gente fez a análise de Tente aqui, estática, que é aquela de vazamento, você pode fazer também uma análise similar de Tente dinâmica. Como é que seria isso? Você roda 100, 1000 testes, sem saber expected result, sem oráculo, só roda o sistema com aquelas entradas geradas, como a gente viu mais ou menos nas aulas de geração de testes, tá? Só que lá havia um esforço também para gerar um oráculo ou de regressão ou de consumo excessivo de recursos, alguma coisa desse tipo. Nesse caso aqui nem precisaria do oráculo, você gera vários testes que exercitam o sistema e durante esses testes você instrumentou o código para que ele monitore para verificar se houve vazamento. Então seria uma análise aí que você faz, que a gente chama dinâmica. O propósito é o mesmo, é você tentar verificar se uma propriedade do sistema é válida. Você pode fazer isso com análise estática ou com análise dinâmica, que envolveria rodar um monte de testes sem necessariamente expected results, coletando informações durante a execução desses testes para chegar a uma conclusão no final. Então tem como fazer isso daí também. Então como é que se compara isso? Então a gente vai aqui para essa matriz que basicamente a gente vê aí análise estática e dinâmica nas linhas, nas colunas, falsos positivos e falsos negativos. Então falso positivo, lembrando, é quando a ferramenta sinaliza que tem um problema e não tem. Falso negativo é quando a ferramenta fica calada, diz que está tudo ok ou não diz nada e tem um problema. Então com análise estática o que a gente vai ter é um maior número de falsos positivos. Por quê? Porque ela aproxima. Então nos loops, nas condicionais, ela considera o pior caso, como a gente já viu, ela é conservadora. Ela perde por esse aspecto que ela sinaliza mais falsos positivos. Já a análise dinâmica, ela sinaliza poucos falsos positivos. Se ela verificou um vazamento, é um vazamento que realmente vai ocorrer quando você executa o software com aquelas entradas. O único porém dela é que esses testes podem ter alguma coisa de flakiness, de não determinismo, de ter um comportamento diferente do que ele vai ter no ambiente de produção ou em situações estáveis, e aí você errou um pouco nisso, mas a probabilidade disso é bem menor de gerar falso positivo. Então quando a análise dinâmica detecta um problema, é alta a probabilidade de ter o problema. Certo? A menos que tenha havido algum problema no teste ou aquele teste não seja uma entrada válida para o código, tal, alguma coisa desse tipo. Mas pode acontecer também. E já em relação à análise estática, por ser conservadora, por considerar sempre que tanto then quanto else pode ser executado, ou mesmo, né, um if lá que sempre vai dar true, ela considera ainda que ele pode dar falso, a chance de erro dela é menor, de ficar calada e ter um problema. Então ela vai pelo pior caso. Então raramente ela vai dar um falso negativo. Na prática, em teoria, ela não era nem para dar falso negativo. Na prática, eu estou botando aí que ela dá realmente, porque, por exemplo, pode ter reflexão computacional. Que é isso, ao invés de você chamar o método o.m, você chama o método invoke, sei lá, algo similar de Java, passando o m como sendo um string. Essa string pode inclusive ter sido recebida como entrada para o seu programa. Então não tem como saber que naquela instrução o método m foi de fato chamado. Então isso daí é a análise, por exemplo, um call graph
dificilmente pegaria esse tipo de situação. Ali naquele call graph a gente não teria uma aresta para esse método IME que potencialmente pode ser chamado por aquele código, mas como ele foi chamado através de reflexão computacional, a análise estática não captura essa informação. Então por isso que a análise estática pode ter falso negativo também. E a análise dinâmica pode ter sim mais falso negativo, por quê? Porque verificação que ela faz da propriedade é só para um conjunto finito de entrada. Então pode ser sempre que tenha uma outra entrada válida e que geraria um problema, um vazamento, e que a análise dinâmica não vai capturar porque não exercitou aquela entrada. É como se a análise estática executasse todas as possíveis entradas de uma vez só, mas ela executa isso de forma aproximada, mas executa para todas as possíveis entradas. A análise dinâmica executa de forma precisa, mas para um conjunto restrito de entradas.